Prezados irmãos, que Jesus nos abençoe. Como sempre, é uma alegria estar de volta a esta casa. Abraçar companheiros queridos, irmãos conhecidos de longa data, desde os bons tempos de Chico Xavier, em Uberaba, na Comunhão Espírita Cristã, depois no Grupo Espírita da Prece. O nosso carinho e a nossa gratidão de sempre ao coral, companheiros, irmãos e irmãs, que sempre participam com grande alegria, criando uma ambientação satisfatória para as nossas reflexões. Nós estamos na doutrina espírita para melhor conhecermos a vida, para mais profundamente conhecermos a nós mesmos. Nós não estamos no Espiritismo por mera curiosidade. Nós não estamos nos aventurando no Espiritismo. Nós estamos na doutrina espírita porque cremos na imortalidade, cremos na evolução do espírito, cremos na reencarnação, cremos na vida espiritual, cremos, sobretudo, em Jesus Cristo. Acreditamos na existência da verdade e, acima de tudo, acreditamos no amor. Portanto, nesta noite, nós iremos estudar um pouco mais sobre nós mesmos, sobre a vida, falando sobre um tema que é pouco estudado, que é pouco abordado nas casas espíritas em geral, mas que é tratado de maneira recorrente por André Luiz em suas obras. Nós vamos falar a respeito da segunda morte. O que é a segunda morte? O que devemos entender por segunda morte? E vamos nos basear principalmente nos livros Os Mensageiros, Missionários da Luz, Libertação, Evolução em Dois Mundos, todos eles da Lavra Mediúnica de Chico Xavier, que sem dúvida alguma nos merece a maior credibilidade, porque o Espiritismo, em sua expressão mais autêntica, se resume em Jesus, Kardec e Chico Xavier. Quando nós nos referimos a Jesus Cristo, estamos nos referindo ao nosso Mestre e Senhor, à Boa Nova, ao Evangelho. Quando nos referimos a Kardec, estamos nos referindo ao codificador e ao que ele representa, o Pentateuco, a codificação espírita. E quando nos referimos a Chico Xavier, estamos nos referindo à obra extraordinária que os espíritos empreenderam durante 75 anos, desde 1927, que os espíritos empreenderam através de suas faculdades mediúnicas e de sua vida verdadeiramente apostolar, com destaque para as obras de Emmanuel e de André Luiz, principalmente Emmanuel e André Luiz, que foram os espíritos encarregados pelos espíritos de planos mais elevados para desdobrarem o Pentateuco kardeciano, para atualizarem a codificação, para desmembrarem a codificação, porque sem dúvida alguma
A obra mediúnica de Chico Xavier, ela trouxe o espiritismo do século XIX para o século XX e o projetou para o século XXI, de sorte que nós não temos hoje uma doutrina do século XIX. Nós temos hoje no espiritismo uma doutrina atualíssima do século XXI. Nós temos uma doutrina de tríplice aspecto. Uma doutrina que é ciência, que é filosofia e religião. E nós vamos abordar um tema para que nós possamos melhor compreender o que seja o mundo espiritual, para que nós possamos melhor compreender o que seja o corpo espiritual, o que é o perispírito e o que é o espírito, consequentemente, em sua trajetória evolutiva. Na obra Os Mensageiros, a segunda da série, porque a primeira é Nosso Lar, psicografada em 1943, no livro Os Mensageiros, no capítulo 20, o livro é de 1944, o benfeitor espiritual está dialogando com André Luiz sobre diversos temas da vida espiritual. E num determinado momento, André Luiz pergunta a ele a respeito das defesas existentes na cidade Nosso Lar. Porque a cidade Nosso Lar, ela foi fundada no século XVI por distintos portugueses desencarnados no Brasil. Entre eles, o padre Manuel da Nóbrega, o próprio Emanuel, que foi um dos fundadores da cidade de Nosso Lar. E Nosso Lar copia a estrutura, pelo menos copiava em sua fundação, porque hoje Nosso Lar é uma cidade que se modernizou, porque as cidades também se modernizam no plano espiritual, as cidades também progridem com os espíritos. Nosso Lar, quando foi fundada no século XVI, copiava a estrutura de uma cidade-estado, ou seja, copiava a estrutura das antigas cidades gregas, chamadas polis. Eram cidades muradas, com governo próprio, independente, com economia própria, com uma cultura própria, como também como as cidades de Atenas e Esparta na Grécia. Eram cidades muradas, protegidas. Ainda existem ruínas de tais cidades no mundo. E André Luiz percebeu que Nosso Lar era uma cidade cercada por uma muralha, por um muro, e que possuía algumas defesas, entre aspas, algumas armas, algumas baterias que emitiam, que disparavam descargas eletromagnéticas. Evidentemente que essas baterias, elas ficavam voltadas para o exterior. Nós não podemos nos esquecer de que Nosso Lar é uma cidade umbralina. Nosso Lar foi construída numa das regiões do umbral, no chamado umbral fino, ou seja, na parte superior dessa dimensão dita umbralina. André Luiz, muito curioso, recém-chegado
a cidade Nosso Lar, ele perguntou se aquelas armas, quando acionadas, ele perguntou se aquelas armas poderiam matar, se aquelas armas poderiam ferir, se aquelas armas poderiam lesionar os corpos espirituais, lesionar o perispírito. Por exemplo, se a cidade fosse atacada, se a cidade fosse invadida, se os espíritos inferiores, baderneiros do mundo espiritual, se eles deliberassem invadir a cidade, se aquelas baterias fossem ligadas, elas poderiam matar. Vejamos o que o instrutor espiritual respondeu. Nossos projetis, portanto, expulsam os inimigos do bem através de vibrações do medo, mas poderiam causar a ilusão da morte. Vejamos que o benfeitor espiritual, ele lança a mão de certa psicologia, ele procura abordar o assunto com muito cuidado, com muita prudência, dizendo apenas: poderiam causar a ilusão da morte, atuando sobre o corpo denso dos nossos semelhantes, menos adiantados no caminho da vida. A morte física na Terra não é igualmente pura impressão? Vejamos a pergunta, vejamos a colocação. Em realidade, a morte existe? Não. Alguém, quando está matando alguém, está matando de fato? Não. Está privando aquele alguém do seu envoltório físico. Nós que cremos na imortalidade, nós que cremos na sobrevivência, nós sabemos que a morte não existe. A morte não alcança a essência do ser. A morte, que é um fenômeno de transformação, alcança apenas o envoltório. Alcança o envoltório físico, como também pode alcançar o envoltório perispiritual. Porque o perispírito ainda é um corpo semimaterial. O perispírito ainda é um corpo denso, conforme nós iremos ver na palavra de outros benfeitores espirituais que falarão conosco de maneira mais direta sobre o fenômeno. Portanto, o perispírito, o corpo espiritual, ele também se submete ao fenômeno denominado morte, mas que na realidade não existe. A pena de morte, ela não existe. Em essência, não existe. Porque nós apenas promovemos a transferência de plano existencial daquele que, por exemplo, é condenado. A pena máxima, a chamada pena de morte. Ninguém morre. Em um mundo espiritual, isto também pode acontecer. Nossos projetis, portanto, expulsam os inimigos do bem através de vibrações do medo, mas poderiam causar a ilusão da morte. Vejamos bem que aqui nós temos uma revelação que está implícita. Muito antes de se cogitar dessas armas que disparam raios, descargas elétricas, imobilizando as pessoas através de choques, muito antes destas armas serem inventadas, concebidas e construídas, com o intuito de substituir as armas de fogo propriamente dita, estas armas, estes instrumentos de defesa já existiam no mundo espiritual, atuando sobre o corpo denso dos nossos semelhantes, menos adiantados no caminho da vida. A morte física na Terra
não é igualmente pura impressão? André Luiz, no livro Missionários da Luz, nós agora já vamos ver o próximo livro, Missionários da Luz, o que ele nos fala a respeito da segunda morte, quando da reencarnação. No capítulo 13 da obra Reencarnação, que é um tratado sobre reencarnação, André Luiz está estudando a reencarnação de Segismundo. Ele está presenciando a reencarnação de Segismundo. E ele faz a seguinte pergunta: o organismo perispirítico de Segismundo não é o mesmo que ele trouxe da crosta ao desencarnar pela última vez? Esta resposta é extraordinária. André Luiz pergunta se o perispírito de Segismundo era o mesmo que ele havia levado da crosta, ou seja, da terra, quando ele havia desencarnado pela última vez. Alexandre responde: sim, concordou o orientador, tem a mesma identidade essencial. Todavia, com o curso do tempo, em vista de nova alimentação, o espírito come no mundo espiritual, está aqui, em vista de nova alimentação e novos hábitos em meio muito diverso, incorporou determinados elementos de nossos círculos de vida, quer dizer, o corpo espiritual. Ele se desgasta, ele envelhece no mundo espiritual. O corpo espiritual ainda não é o corpo da imortalidade propriamente dita. O corpo espiritual ou perispírito ainda não é o corpo da sobrevivência eterna propriamente dita. O espírito continua progredindo, continua evoluindo de dimensão a dimensão, como certa vez nos explicou Chico Xavier em Uberaba. Nós podemos comparar o universo, ou nós podemos comparar aqui a crosta terrestre com as dimensões espirituais que a cercam. Nós podemos compará-la a uma cebola partida ao meio. Imaginemos uma cebola partida ao meio. A cebola repleta de camadas concêntricas. Nós, por assim dizer, estamos habitando o centro da cebola, ou quase o centro da cebola. Para nós saltarmos para a próxima dimensão, nós precisamos deixar um corpo pesado para trás e adquirirmos um corpo compatível com a dimensão superior, e assim sucessivamente, até nós alcançarmos a última camada da cebola. Quando nós alcançarmos a última camada da cebola, nós sairemos da psicosfera do planeta Terra e estaremos aptos para adentrar dimensões que transcendem a nossa compreensão. Chico Xavier, certa vez, em Uberaba, conversando com um repórter, disse o seguinte: há muitas moradas na casa do Pai. Cada morada pode ser comparada a uma cebola. Na verdade, Deus é um plantador de cebolas. Porque nós, para mudarmos de dimensão espiritual, é como se nós precisássemos morrer. Interessante, nós temos tanto pavor da morte, tanto medo da morte, que morrer uma vez já é muito. Muita gente deve estar pensando: quer dizer então que eu tenho que morrer de novo? Vou ter que morrer uma segunda, e como diz o doutor Inácio, uma terceira, uma quarta, uma quinta, uma sexta.
até nós nos despojarmos de todos os envoltórios, até nós alcançarmos a condição de espírito puro, de essência, até nós nos despojarmos de todos os nossos corpos, de todos os nossos invólucros. Agora vejamos como é curioso o que Alexandre diz para André Luiz. Com o curso do tempo, quer dizer, com a permanência do espírito do outro lado, porque o espírito desencarna e às vezes ele fica do outro lado 30 anos, 50 anos, 100 anos, 200 anos. Se vocês lerem Libertação de André Luiz, Gregório ficou 500 anos sem reencarnar, porque ele foi o criador da Inquisição no século XIV, e ele só foi resgatado, libertado, e a história está lá no livro Libertação, no século XX, no começo do século XX. Ele ficou praticamente 500 anos naquela condição. Mas vejamos bem, com o passar do tempo, com o curso do tempo, em vista de nova alimentação e novos hábitos em meio muito diverso, o espírito vai se modificando. Nós não envelhecemos? O corpo não envelhece? Quando falamos nós, estamos nos referindo à nossa identidade física. O corpo não envelhece, os cabelos caem, ficam brancos, aparecem rugas. Se nós pegarmos uma foto nossa, vamos supor, aos 50, aos 60 e aos 70, pegarmos uma foto nossa, aos 15 anos, nós não nos reconhecemos. Nós não conseguimos nos reconhecer. Por que nós não conseguimos nos reconhecer? Porque ao longo do tempo, com o passar do tempo, com a alimentação, com os hábitos adquiridos, com o meio, nós fomos nos transformando, nós vamos nos modificando. O mesmo processo acontece com o corpo perispiritual. Desencarna um familiar nosso. Vamos supor, desencarna um avô nosso, uma avó. Daí a 50 anos nós desencarnamos. Nós não vamos reencontrar este avô, na maioria das vezes, com os mesmos traços no mundo espiritual, com a mesma identidade, com a mesma fisionomia. Porque no mundo espiritual o tempo também passa. O tempo passa para nós na Terra, como também passa para os espíritos. André Luiz, no livro Nosso Lar, ele fala que o fuso horário da cidade é o mesmo fuso horário. Em nosso lar existe dia, existe noite, existe sol, a claridade solar, existe a claridade da lua. Determinados fenômenos que temos na Terra, esses fenômenos existem, fenômenos atmosféricos, climáticos, esses fenômenos também existem no mundo espiritual. Nos mundos mais grosseiros eles são mais violentos, nos mundos superiores eles vão desaparecendo. Certa vez o Dr. Inácio me disse: meu filho, aqui na nossa dimensão, onde estamos, nós não temos por aqui o número de insetos que vocês têm na Terra. E nas dimensões mais altas, esses insetos desaparecem completamente. Esses animais peçonhentos, etc, etc. A natureza é mais perfeita, porque ela passa a refletir também a condição dos espíritos. A Terra também reflete a nossa condição psíquica, a própria natureza. Seco demais, frio demais, chuva demais, calor demais, mosquito demais, doença demais, bactéria demais, vírus demais, micro-organismos
patogênicos em excesso, refletindo a nossa condição interior. Então, no mundo espiritual, o perispírito também está sujeito ao desgaste, porque o nosso corpo físico é um perispírito. Ele envolve o espírito, ele é uma vestimenta do espírito. Embora nós não estejamos presos no corpo como o pássaro preso numa gaiola, como os próprios espíritos dizem, o espírito ele se irradia, ele não está no interior do corpo. Eles chegam a dizer até que a sede da alma, naqueles que muito amam, seria no coração, e daqueles que muito pensam, no cérebro. André Luiz, neste capítulo 13, do livro psicografado em 1945, que é uma obra fantástica, André Luiz demonstrou uma certa estranheza. Disse eu, não teremos aqui um fato semelhante à morte física na crosta? Sem dúvida, respondeu Alexandre, desde que consideremos a morte do corpo carnal como simples abandono de envoltórios atômicos terrestres. Quer dizer, o espírito, quando vai reencarnar, ele morre do outro lado. O espírito não, o corpo espiritual. Vamos deixar aí subentendido. A reencarnação corresponde também a uma desencarnação do plano espiritual para a Terra. Nós deixamos o perispírito mais grosseiro e reencarnamos com o perispírito sutil, porque segundo Chico Xavier, nós temos vários corpos espirituais. Nós temos 7 corpos e alguns subcorpos. Nós conhecemos alguns. Quais são os corpos espirituais que nós conhecemos? Nós conhecemos pelo menos 4. Conhecemos o corpo físico, conhecemos o perispírito, conhecemos o corpo mental e conhecemos o corpo supramental. Ou seja, nós conhecemos pelo menos 4 pelo nome, mas segundo Chico Xavier são 7. À exata medida que o espírito evolui, ele vai se despojando dos corpos mais grosseiros e passando a envergar os corpos mais sutis. É o que também nos ensina Jesus no Evangelho, quando fala a respeito da túnica nupcial. Quando ele fala a respeito do banquete que é dado, convidando as pessoas para o reino de Deus, convidando as pessoas para as bodas, mas só poderia ter acesso ao banquete aquele que trajasse túnica nupcial. Ou seja, essa túnica nupcial nós devemos entender por um corpo espiritual elevado. Segundo Allan Kardec, no livro A Gênese, no capítulo 11º de A Gênese, um capítulo primorosíssimo, intitulado Gênese Espiritual. Assim como nós ainda estamos construindo o corpo físico, porque o corpo físico ainda é um corpo em construção, ele está se aperfeiçoando. Segundo a ciência, todos os órgãos do corpo físico já pararam de crescer, à exceção do cérebro, que continua crescendo. O único órgão no corpo físico que continua se desenvolvendo é o cérebro. Os demais órgãos, o fígado diminuindo de tamanho, o pulmão diminuindo de tamanho. E à medida que os nossos hábitos alimentares forem mudando e a nossa própria cultura for mudando, o nosso corpo irá se aperfeiçoando. E as doenças que hoje nos dizimam desaparecerão. Colesterol, triglicérides, diabetes, hipertensão arterial, para cederem lugar a outras enfermidades, mais de origem psíquica do que propriamente de origem física. É claro, nós deixaremos de cuidar do corpo para cuidarmos
da essência, para cuidarmos do espírito, para cuidarmos do ser. Por isso, aqueles que estão estudando, se quiserem abraçar aí a profissão do futuro, procurem estudar uma profissão ligada à mente, ao ser, às doenças psicossomáticas. Então vejamos, o que nos fala aqui Alexandre, sem dúvida, desde que consideremos a morte do corpo carnal como simples abandono de envoltórios terrestres. Vejamos, a varíola desapareceu, a chamada peste negra desapareceu, a hanseníase está desaparecendo, a tuberculose devagar está desaparecendo, a paralisia infantil devagar está desaparecendo. Mas em contrapartida, outras doenças estão surgindo. As bactérias ultra-resistentes estão aparecendo para dizimar o corpo. Outras enfermidades, por exemplo, a própria AIDS, hoje, no começo uma enfermidade aguda, hoje já crônica. O câncer, que desaparecerá dentro em breve. Muitas formas de câncer já são combatidas com eficiência pela medicina, etc, e etc. O nosso corpo está ainda em construção. O nosso corpo está evoluindo. Comparemos o corpo do homem de hoje com o corpo do tempo primitivo. Como será o corpo do homem daqui a 3.000 anos, por exemplo? No mundo espiritual, o perispírito também está em construção. É o que Allan Kardec fala em A Gênese, no capítulo 11, Gênese espiritual. André Luiz ainda nos fala no livro Missionários da Luz, através da palavra dos benfeitores espirituais, tenho acompanhado vários amigos a tarefa reencarnacionista, quando atraídos por imperativos de evolução e redenção, tornam ao corpo de carne. De outras vezes, raras aliás, tive notícias de amigos que perderam, vejam bem, perderam o veículo perispiritual conquistando planos mais altos. É o que o Dr. Inácio Ferreira fala em seus livros. A gente tanto pode morrer para baixo, quanto pode morrer para cima. Nós vamos ter que perder o medo da morte, de qualquer jeito. E haveremos de perder, sim, haveremos de perder, com o passar do tempo, porque hoje nós temos uma cultura religiosa. Vejamos bem, o Espiritismo é que nos traz novas ideias, neste campo da imortalidade e da sobrevivência. Mas até então, até algum tempo atrás, tudo em torno da morte era mistério, porque a religião comercializava com isto. A religião sobrevivia às custas da morte, explorando a morte. E, portanto, ela fazia questão de alimentar esse mistério em torno da morte, esse medo, que até certo ponto teve a sua razão de ser, porque isso faz parte também do nosso instinto de conservação. Nós estamos na Terra para aprender o que o educandário terrestre pode nos ensinar. Nós não estamos aqui para daqui sair de qualquer jeito. Como dizia Chico Xavier, certa vez um repórter perguntou a ele: seu Chico, o senhor prega a imortalidade, o senhor acredita na outra vida, no entanto o senhor parece que tem medo de morrer. Aí o Chico perguntou assim: mas por que, meu filho? Porque o senhor toma muitos remédios. Olha onde o repórter chegou. Ele pegou e disse assim: não, eu não tenho medo da morte. O problema é que eu sei que não adianta morrer. Como Jesus escapando dos doutores da lei, não é? O problema é que eu sei que não adianta morrer, porque eu vou ter que entrar na fila novamente. Eu vou ter que voltar. Se eu já estou aqui, é mais lógico que eu permaneça. E permaneça pelo tempo mais longo possível. Claro! Um dia de vida no corpo é muito importante. Um dia a mais de vida no corpo
nós podemos efetuar determinadas mudanças no pensamento e chegar com outra ideia no mundo espiritual. É muito importante nós vivermos 70, 80, 90, 100 anos, ou como a ciência está pretendendo para daqui a alguns anos, 140 anos, mas em bom estado. Mas em bom estado, evidentemente. Aliás, a ciência já está dizendo que a criança que vai viver 140 anos já nasceu. E eu me lembro do que Chico dizia para nós em Uberaba. Ele dizia assim, olha, se nos próximos 20, 25 anos o homem não entrar numa guerra de destruição, a ciência vai alcançar coisas inimagináveis. Substituição de órgãos, transplante de órgãos. As pesquisas com as células tronco, dividindo opiniões. Mas o avanço da ciência é inexorável. Não adianta os religiosos ortodoxos clamarem contra a ciência. A ciência continuará avançando. A igreja quase que levou Darwin para a fogueira. Mas ele publicou a evolução das espécies e pronto, acabou. Porque a verdade é a verdade. Pode demorar tempo, mas ela se impõe por si mesma. Pode demorar 100 anos, 200 anos, em nosso desfavor. Porque quanto mais nós resistimos à verdade, mais nós adiamos o progresso decorrente. Então vejamos o que fala o benfeitor espiritual. De outras vezes, raras aliás, tive notícias de amigos que perderam o veículo perispiritual conquistando planos mais altos. No plano espiritual se morre, tanto para voltar para a Terra, quanto para ir para um plano superior. Aqui na Terra também se morre para isto. Tanto para ir para um plano espiritual melhor, como para ir para as trevas. Isto é verdade, depende da condição mental e espiritual de cada um. É o que vai determinar o nosso lugar depois da morte. O que vai determinar o nosso lugar depois da morte é a nossa condição mental, mas não pela nossa capacidade intelectual somente. É a nossa condição mental significando capacidade intelectual e capacidade sentimental, a nossa capacidade de amar. Ainda no livro Libertação, no capítulo 6º, psicografado em 1949, vejamos o que nos fala André Luiz, escutando os benfeitores espirituais. Sabes assim que o vaso perispirítico é também transformável e perecível. Está textual, o perispírito morre, é a segunda morte. O corpo espiritual também se desgasta. Isso não tem nada demais, a morte não existe. Tomara que a gente possa morrer mesmo no plano espiritual para subir, deixando um corpo mais grosseiro e pesado para trás. Como certa vez Dr. Inácio me explicou, meu filho, você já viu esses foguetes quando são lançados ao espaço? Eu falei, já. Ele disse assim, à medida que o foguete vai subindo, ele vai perdendo módulos. Ele vai deixando peso para trás e fica só uma cápsula lá em cima. É assim que tem que acontecer conosco. Nós somos um foguete em ascensão, mas muito pesado. Nós temos que nos transformar somente numa cápsula, ou seja, naquela condição mais leve de espírito superior, porque o espírito, ele não tem forma, o espírito não tem cor, o espírito não tem tamanho, o espírito não tem sexo como nós o entendemos. O espírito, ele não tem nome nem sobrenome. Está lá em O Livro dos Espíritos. O espírito é o espírito. Nós estamos numa condição ainda de tamanha imperfeição que para saber de nossa própria identidade, os nossos pais precisam nos dar um nome. Olha, você vai se chamar João. A gente é marcado igualzinho gado no pasto. Claro que não usam mais aquele ferro incandescente, aquela marca incandescente. Olha, mas você vai se chamar João.
você vai ter olhos desta cor, você vai ter a tez desta cor, a altura, você vai ter este SIC, este CPF, para que nós possamos nos identificar. Mas como é que os espíritos superiores se identificam? Como nós? Absolutamente. Eles não têm necessidade de rótulos como nós temos necessidades de rótulos. E entre eles, toda a diferença desaparece. Essa diferença racial desaparece. A diferença idiomática desaparece. A diferença fisionômica desaparece. Essa distinção homem e mulher também desaparece. Porque o Espírito, quando os Espíritos dizem, na questão 200, sim, não tem sexo como entendeis, significa que o Espírito não é assexuado. Muito pelo contrário, ele é sexuado. Ele não é assexuado, é sexuado. Mas ele contém todos os sexos. Ele é homem, ele é mulher e mais alguma coisa que queira ser. No livro Evolução em Dois Mundos, capítulo 2, 1958, vejamos o que André Luiz nos fala a respeito do corpo espiritual. E pode também desgastar-se na esfera imediata. Aqui está o indício da reencarnação no mundo espiritual que tanta gente contesta. E pode também desgastar-se na esfera imediata, a esfera física. Qual que é a esfera imediata? A esfera física. É o mundo espiritual, é o plano espiritual. Então ele pode desgastar-se lá? Pode. Para nela se refazer, através do renascimento. Ele pode desgastar-se lá e se refazer lá, através do renascimento lá. Segundo o molde mental pré-existente. Ou ainda restringir-se a fim de se reconstituir de novo no vaso uterino para a recapitulação. Quer dizer, ele pode renascer nos dois planos, está bem claro aqui. Aqui está o princípio da reencarnação no mundo espiritual. Porque não apenas se morre no mundo espiritual, também se renasce. Existem espíritos, por exemplo, que vêm de dimensões superiores, eles reencarnam nas dimensões espirituais inferiores. Assim como nós estamos reencarnados aqui na Terra, ou como nós podemos viver na dimensão das trevas, Gregório estava na dimensão das trevas, naquela cidade estranha, na dimensão das trevas, estava lá ainda reinando como um papa. Olha, e outra coisa fantástica no livro Libertação, leiam com atenção o resgate de Gregório. Quando Gúbio, em nome de Matilde, Gúbio, André Luiz e Eloy, eles vão resgatar Gregório, tirar Gregório daquela situação, é lindíssimo. O que está escrito é lindíssimo. Gúbio cai de joelhos, ele ajoelha. Ele se ajoelha diante de Gregório. Gregório leva a mão na espada. Porque naquele tempo, no século XIV, os papas também eram armados. Ele havia instituído a Inquisição, ele leva a mão na espada, está lá. E quando ele vai tirar a espada, a intenção dele era ferir Gúbio, que estava ajoelhado. Não é apenas uma figura literária, não, está lá no livro. Por isso que a gente diz que os livros de André Luiz, eles ainda estão fechados para a maioria. E vou dizer mais, os livros de André Luiz ainda estão fechados para muitos que dizem conhecer o Espiritismo. Ainda estão fechados para muitos que falam sobre Espiritismo nos centros espíritas. Ainda estão fechados para muitos que escrevem artigos nos jornais. Infelizmente, os livros de André Luiz precisam ser abertos, mas não basta abrir o livro. Nós temos que abrir também os nossos olhos para ver o que está ali claramente, como no caso
lá de Gregório. Quando ele leva a mão na espada, ele provoca Gúbio, ele tira a luva e bate na cara de Gúbio com a luva, provocando ele para um duelo. Gúbio não aceita a provocação, porque ele estava ali em nome do Cristo. Quando ele leva a mão na espada, ele ia ferir Gúbio. E vejamos que Gúbio estava ali como um agênere, como um espírito materializado naquela dimensão. Materializa-se aquela garganta no alto, e um fenômeno de voz direta acontece no plano espiritual. E Matilde conversa com Gregório, com o filho. Meu filho, você não deve fazer isto. E ali começa o diálogo. E ele rebatendo a mãe, porque naquelas circunstâncias, o único espírito que ele poderia ouvir era o espírito de sua própria mãe. Ele tinha um verdadeiro amor pela mãe, mas ele tinha se revoltado profundamente contra a igreja e até contra o Cristo. Mas ele amava a mãe. E foi a mãe dele, de um plano maior, que materializou uma garganta e começou a conversar com ele. E aos poucos, então, ele vai cedendo. Mas mesmo assim ele reage. Quando Matilde percebe que ele estava oferecendo resistência, aí ela se materializa de corpo inteiro, numa materialização fantástica, belíssima naquela dimensão, e caminha ao encontro dele. E diz André Luiz que aquele era o encontro das trevas com a luz, e as trevas não resistiram. Gregório desmaia entre aspas. Gregório morre. Ela pega ele no braço e leva ele dali para uma outra dimensão. Com aquele corpo espiritual não poderia ir. Com aquele corpo espiritual ele não poderia sair daquela dimensão. Naquele momento ele morre. Aquela forma que ele conservou mentalmente por 500 anos se desfaz. Ela o pega nos braços e sai com ele como se fosse um troféu. Certamente não iria levá-lo para a dimensão onde ela estava, não. Ela deve tê-lo deixado em algum hospital, em alguma casa de saúde pelo caminho, compatível com a situação espiritual dele. Porque a verdade é o seguinte: mesmo se Jesus vier hoje nos buscar para ficar com ele, nós não poderemos ir. Nós não temos corpo, nós não temos condição espiritual, nós não temos perispírito. É como o doutor Inácio conta no livro Na Próxima Dimensão, que não conseguiu respirar numa viagem que ele fez de uma dimensão a outra, atravessando uma bolha. Como a ciência agora está dizendo que o universo é semelhante a diversas bolhas existentes. Ele atravessou uma bolha numa nave espacial e ele não conseguiu respirar lá, e quando ele voltou doente. A semelhança do que acontece com os astronautas quando voltam. Então vejamos, prezados irmãos, que aqui em Evolução em Dois Mundos está o princípio da reencarnação no mundo espiritual, porque aqui fica claro. E pode também desgastar-se na esfera imediata, a esfera física, para nela se refazer através do renascimento, segundo o molde mental pré-existente, ou ainda restringir-se a fim de se reconstituir de novo no vaso uterino. Para a recapitulação, nós podemos citar como exemplo aqui os corpos ovoides, que perdem esse corpo espiritual. E aqui neste livro, caminhando para o encerramento de nossas reflexões, olha o que Chico Xavier falou com a Egorina no livro Imagens do Além, capítulo 7, escrita em 1994. Aqui está a capa do livro Imagens do Além, de Egorina Cunha de Sacramento. Esse livro também tem sido censurado por muitos espíritas. Que vocês me perdoem, mas esses nossos companheiros precisam estudar mais. Este livro tem sido censurado por muitos espíritas. Esse pessoal precisa estudar mais. Mal conhecem Kardec, não sabem nada de André Luiz. Chico Xavier disse: assim que se inicia a fase do sono letárgico, quando o espírito vai reencarnar, olha aqui, olha o restringimento aqui.
Isso é uma morte no plano espiritual. O espírito tem que se tornar pequenino, como disse Jesus. Quem não se tornar pequenino não vê o reino de Deus. Tem que se tornar pequenino para entrar novamente dentro do óvulo que vira ovo. Tem que se tornar do tamanho de alguns microns, para depois começar a crescer e desenvolver de novo. Assim que se inicia a fase do sono letárgico, o corpo espiritual vai se despojando da matéria grosseira, ficando o perispírito sutil, sem trazer-lhe prejuízo algum. Por exemplo, a cobra que deixa a casca. É o exemplo que Chico Xavier deu. A cobra não deixa a casca? Passarinho não troca de pena? A gente não troca de célula? Num período de cada 7 anos, a gente praticamente refaz o corpo inteiro, que as células vão morrendo. A águia não perde até o bico, as garras e tudo mais, e feito fênix, ressurge das cinzas. Então vejamos, a cobra que deixa a casca, e mais, este despojo grosseiro, ou despojo grosseiro, é enterrado em lugar próprio num cemitério. Ou pode ser cremado também, a gosto do cliente. Não tem problema nenhum. Mas Chico Xavier falou que no plano espiritual também tem cemitério. Agora é claro, né? Nos planos superiores vai deixando. Esse corpo desaparece. Engraçado, né? Até hoje não se sabe do corpo de Jesus Cristo. Até hoje ninguém dá notícia do corpo de Jesus Cristo. For no túmulo procurar o corpo de Jesus, não estava lá. Claro, ele próprio desintegrou pelo seu poder desintegrador. Não precisou de ser enterrado. Isso é coisa de espírito atrasado. Corpo ser enterrado é coisa de espírito atrasado. Corpo deformar, apodrecer é coisa de espírito atrasado. Daqui a uns dias os cemitérios vão desaparecer. Vão ter só crematórios, vão cremar as cinzas. As cinzas. Mas à medida que o espírito evoluir, ele não vai precisar ser enterrado e nem cremado, ele próprio se crema. Como Alexandre fala com André Luiz em Missionários da Luz, que os espíritos superiores, eles reencarnam por eles mesmos, ninguém precisa ajudar. Como os espíritos superiores também, quando pressentem a desencarnação, eles se desembaraçam sozinhos do corpo espiritual. A gente não, a gente fica agarrado, né? Não deixa aí não, pelo amor de Deus. Não é? Não deixa aí não, pelo amor de Deus. É verdade. Eu tinha uma vizinha, uma senhora, que ela estava desencarnando, ela diversas vezes desencarnando, e o marido ao lado. Quando ela percebia que ela ia sumindo, desencarnando, ela falava com o marido assim: Antônio, me esfrega que eu estou sumindo. E verdade, foi uma luta para ela desencarnar. E ele esfregava ela, parece que é o contato da mão dele, ela se agarrava ao corpo. Passava um pouquinho, Antônio de novo. O Antônio cansou de esfregar. Olha que ele cochilou, ela não teve jeito. Mas vejam vocês, este assunto é novo aos ouvidos de muita gente aqui. É capaz que hoje muita gente não vai dormir. Mas isso foi escrito na década de 40, tem 70 anos. O que os nossos centros espíritas, dirigentes espíritas, oradores espíritas, escritores espíritas, teólogos espíritas estão fazendo que ainda não falaram sobre isso? Ainda não estudaram esse assunto. Este assunto tem mais de 70 anos que está escrito. E isso nos dá uma outra compreensão do mundo espiritual. Por quê? Porque nos mostra que além desse mundo espiritual tem outro. Além do outro tem outro. Uma vez perguntei ao Dr. Inácio. O Dr. Inácio falou comigo assim: meu filho, esse mundo espiritual nosso aqui é mundo espiritual de vocês. O nosso não é aqui não. Eu perguntei para ele: mas Dr. Inácio, onde é que é o mundo espiritual de vocês? Se o nosso é mais para cima.
Aí eu perguntei, de quem é mais para cima? Quem está mais para cima? Ele falou, é mais para cima ainda. Aí eu falei, onde é que vai terminar isso, doutor Inácio? Ele falou, vai terminar em Deus. Quando o Espírito alcançar a perfeição e realizar o reino de Deus dentro de si mesmo. Então ele alcançará a plena imortalidade. Que Jesus nos ampare e nos abençoe, somos todos imortais.